A fusão entre Marfrig e BRF vai criar uma das maiores empresas brasileiras, com faturamento de aproximadamente 152 bilhões de reais. Operações além do Brasil, nos Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. Então, Luiz, vou voltar contigo, porque a matéria é sua, o bastidor é seu. Temos alguma atualização em relação a esse processo? Ou a gente realmente espera até a próxima semana? E explica para a gente por que essa fusão precisou passar pelo CAD, considerando que a BRF, para quem não sabe, é a produtora, a dona, desculpe, das marcas Sadia e Perdigão, produtora de aves e suínos, principalmente, e a Marfrig é uma produtora de carne bovina, inclusive a maior produtora de hambúrguer do mundo. Teoricamente, não teria ali um aumento da concorrência, né? de concentração de mercado. Por que o CAD precisou avaliar essa operação? Acho que esse é um aspecto bem interessante. Quando o BRF e Marfrig anunciaram a fusão ali em meados de maio, não existia expectativa de pedir autorização do CAD para fazer a fusão, por uma razão relativamente simples. O CAD analisou já 3 vezes o investimento da Marfrig na BRF, porque a Marfrig entrou na BRF em 2021, ali, primeiro comprou 20 e tantos % da empresa, depois aumentou a participação, e o CAD foi julgando a cada momento, quando chegou em 23, que era uma participação minoritária, mas relevante, depois quando chegou a mais de 50, que configurava o controle, e salvo engano, quando ela nomeou o conselho de administração, tendo o controle de fato da companhia, com a maior parte do conselho indicado pela Marfrig, pelos controladores da Marfrig. Então, o entendimento inicial das duas empresas era: o CAD já avaliou, já entendeu que não tem concentração entre as duas empresas, porque a Marfrig está em carne bovina no Brasil, na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos. A BRF opera em frango, alimentos processados, suíno no Brasil, no Oriente Médio e na Turquia. Então não tem uma sobreposição. O que existia ali é uma complementariedade, alguma sinergia para a produção de processados como hambúrguer, almôndega. Acontece que, em algum momento, a Marfrig decidiu mudar a estratégia por prudência. Depois a gente vai entender o que foi essa prudência, né? Entrou no CAD. Vamos pedir autorização do CAD para não ter nenhum problema, para não ter nenhuma reclamação. Obteve rapidamente a aprovação da superintendência do CAD e estava tramitando no rito sumário, que aprova, sai no Diário Oficial, acabou, tá autorizado. Entra em cena o concorrente, que é a Minerva Foods. Aos 49 do segundo tempo, eles pediram para serem terceiros interessados no assunto no CAD e questionaram a fusão com alguns argumentos. Entre eles, um dos mais importantes é dizendo: a Salik, que é a investidora saudita ligada ao Fundo Soberano da Arábia Saudita, é uma das maiores acionistas da Minerva, é a segunda maior acionista e faz parte do bloco de controle junto com a família Vilela de Queiroz, e também é uma acionista muito importante na BRF, tem 10% da BRF, embora na BRF ela não tenha indicação do conselho. Nos dois casos ela tem contratos para comprar carne bovina na Minerva e para comprar carne de frango, no caso da BRF, para suprimento da Arábia Saudita num caso extremo. Ela faz isso nos vários países em que ela atua. Virou ali uma briga. Minerva e Marfrig não são empresas amigas, pelo contrário, são rivais, travam disputas nos bastidores, e a Minerva foi fustigando no CAD. Chegou em um dado momento que o presidente interino do CAD decidiu que, não, essa história da Salik, vamos analisar de novo, vamos analisar com mais detalhes, e sugeriu aos outros conselheiros do CAD que fizessem uma análise mais extensa pelo rito ordinário. Isso pode levar mais de um ano. O que aconteceu nesse fim de semana? Os outros conselheiros do CAD disseram: não, presidente, não concordo contigo, isso aqui já foi avaliado, né? Essa concentração já foi avaliada, e eventualmente, se a Salik tiver um poder de influência na companhia combinada, que vai se chamar MBRF, isso aqui vai ser objeto de outra discussão. Então vamos aprovar isso aqui. Nesse momento está 4-1, derrotando a tese do presidente do CAD. Falta uma conselheira para votar. Essa votação estava acontecendo de forma virtual. O presidente do CAD ali, quando viu que o placar virou, ele pediu para definir a situação no plenário presencial. E ao que tudo indica, a expectativa é que isso aconteça na semana que vem. Não é comum que os conselheiros mudem de opinião, então é muito improvável que a fusão não passe e não aconteça aí no curto prazo. E essa é a última etapa
para concluir a criação das empresas, uma vez que os acionistas já decidiram pela aprovação na semana passada. E, Lira, como que o mercado recebeu essa notícia? Bom, normalmente, quando tem um processo de fusão e aquisição de empresas aí de capital aberto, todo mundo pega a lupa e começa a olhar quem ganhou e quem perdeu aqui nessa história. Se você faz uma fotografia do momento, vão dizer que a vantagem é de quem é acionista da Marfrig, que a empresa é mais alavancada, ela tem essas nuvens escuras aí da negociação com os Estados Unidos, essas coisas acontecendo, e por outro lado você tem a proteína vinda do frango, do porco com mais perspectiva, né? Do suíno com mais perspectiva. Então, o acionista da Marfrig sairia na frente, digamos assim. Só que investimento de ação não é só curto prazo, não adianta tirar só a fotografia. Se você ampliar um pouco mais o quadro, você está falando de uma empresa que está sendo criada, um gigante de mais de 150 bilhões de reais de receita. É difícil você apostar que não vai ter uma valorização no futuro. Até o nome, né? MBRF, Global Foods Company, né? Uma coisa grande, né? Portentosa. Tá lembrando que quando teve a fusão Sadi e Perdigão, a gente apelidava de Sadigão, né? Não é? Aconteceu muito no mercado e na imprensa, a gente chamava de Sadigão, né? Aí virou BRF, mas até o nome é grande assim. E você tem que pensar que é uma empresa realmente global e que, entre outras coisas, além das sinergias, das oportunidades, dos investimentos que podem ser destravados, tem aí uma perspectiva de uma abertura de capital na Bolsa de Nova York, como aconteceu com o JBS, né? Exato. E eu queria chamar a atenção para outro aspecto, Tassiano, interessante dessa história, né? Que é o caminho que a Marfrig percorreu até aqui, né? Para chegar a essa fusão agora com a BRF, né? Antes disso, adquirir o controle da BRF, hoje ela tem 51% da empresa, porque a primeira tentativa de fusão aconteceu lá atrás, em 2019, e não deu certo. Né, as duas empresas anunciaram que estavam negociando uma fusão, depois de alguns meses, né, Luiz? Falaram, não, vamos interromper as negociações por falta de, enfim, acordo de governança, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente qual foi a justificativa, mas é interessante ver como o mundo dos negócios dá voltas, né, e essa história é fascinante sobre esse aspecto, né? Lá em Pedro Canário, né, eu sou de lá, interior do Espírito Santo, fala que é o olho do dono que engorda o boi, né? Então, a gente olhar isso sob perspectiva, essa entrada, esse desejo da Marfrig entrar, é antiga, né? Antes até, né? Já chegou a comprar a Seara lá no passado da Cargill, depois, 5 anos depois, vendeu para a JBS. Aí, em 2019, tenta fazer essa fusão com a BRF. Naquele momento, o controlador da Marfrig teria 6%, 5,5% do negócio combinado, onde a Marfrig ficaria com 15%, né, do total da empresa, seria 15% do total da empresa, e a BRF com esse caminho, né, de virar corporation, de não ter um acionista de referência muito claro. A gente pega outros negócios do Brasil, pega a Suzano, tem clareza do acionista de referência, né, da família Pfeffer, pega a JBS, tem acionista de referência. E, sobretudo, no agro, né, acionista de referência eu sempre valorizo muito. Acho que aconteceu isso, sabe? Ter um dono que olha o boi todo dia e conseguiu, em 6 anos, né, sair de uma participação de 6%, o Marcos Molina, para quase 50% dessa empresa combinada. Para mim, são estratégias... lógico que quando ele começou a comprar a BRF, tava um boom lá com a National Beef, então teve caixa para poder ir adquirindo. E quando chegou aqui, você tinha a BRF um corporation, sem acionista de referência claro, e não tinha... E aí o dono consegue fazer essa mudança brutal, né? De 6% em 2019 a quase 50% agora. Acho que isso é fruto de muita ação acertada, mas o fundamento para mim é isso, sabe? De ter o acionista. Acho que isso faz muita diferença. Tem muitas corporations no mercado, mas para mim o que faz muita diferença mesmo é o olho do dono tomando conta e estar na operação no dia a dia.